3 dias, repetiu o homem de cabelos brancos, ajustando os óculos enquanto examinava os exames pela 5ª vez. É o que todos os indicadores mostram. Nunca vi nada parecido em 40 anos de medicina. Marina observava suas próprias mãos, perfeitamente saudáveis na aparência, mas que, segundo todos os exames, carregavam uma sentença de morte incompreensível. Não era câncer, não era vírus, não era nada que a medicina moderna pudesse nomear ou compreender. Seu corpo simplesmente estava desligando, como se algo invisível estivesse drenando sua força vital, célula por célula, órgão por órgão. Deve haver algum erro, insistiu ela, embora já tivesse repetido os exames em 3 laboratórios diferentes. Os resultados eram sempre os mesmos. Deterioração celular acelerada sem causa aparente. Em 72 horas, seu coração simplesmente pararia de bater. Saiu do hospital sob a chuva torrencial, sem se importar em abrir o guarda-chuva. Cada gota que tocava sua pele parecia mais real do que nunca, como se seus sentidos estivessem amplificados pela proximidade do fim. Dirigiu sem rumo pela cidade, os pensamentos em turbilhão. Como isso era possível? Ela, que salvara tantas vidas, não conseguia salvar a própria? Foi então que o celular tocou. O nome de sua avó Conceição apareceu na tela. Marina quase não atendeu, mas algo a compeliu a deslizar o dedo. Minha neta, disse a voz rouca e antiga do outro lado da linha. Sonhei com você esta noite. Vi sombras ao seu redor, sombras que não pertencem a este mundo. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua avó, nascida na Bahia, sempre tivera o que chamava de visões. Marina, com sua formação científica, sempre as descartara como superstições de uma geração antiga. Mas agora... Vovó, eu preciso te ver. Venha, minha filha. Venha agora. O apartamento de Dona Conceição ficava na Liberdade, um pequeno espaço que cheirava a ervas e incenso. Aos 87 anos, a mulher mantinha uma lucidez impressionante, seus olhos negros ainda brilhantes como obsidiana polida. Quando Marina entrou, empapada e trêmula, a avó já a esperava sentada em sua poltrona de sempre, cercada por imagens de santos católicos misturados com símbolos que Marina não reconhecia. Conta tudo, ordenou a velha senhora. Marina relatou os exames, os médicos perplexos, a sentença inexplicável. Conforme falava, viu o rosto de sua avó escurecer, as rugas profundas se acentuando em preocupação. Isto não é doença do corpo, disse Conceição finalmente, levantando-se com dificuldade e caminhando até uma antiga cômoda. É mal mais antigo, mal que vem de longe, de muito longe. De uma gaveta, ela retirou um pequeno espelho de bronze, a superfície oxidada e coberta de símbolos estranhos. Posicionou-o diante do rosto de Marina e o que a médica viu a fez recuar em horror. Sua imagem no espelho estava envolta em sombras que se moviam como serpentes, entrelaçando-se ao redor de seu pescoço e pulsos como correntes invisíveis. O que é isso? Marina mal conseguia respirar. É marca de morte espiritual. Alguém te amaldiçoou, minha neta. Alguém com conhecimento das artes antigas. Marina quis rir. Quis dizer que não acreditava em maldições. Mas as palavras morreram em sua garganta. Os exames médicos, a deterioração inexplicável, as sombras no espelho, tudo apontava para algo além de sua compreensão científica. Quem faria isso comigo? E por quê? Conceição balançou a cabeça. As razões do ódio são muitas. Inveja, vingança, cobiça, mas não importa o porquê agora. O que importa é quebrar a maldição antes que seja tarde demais. Você pode me ajudar? A velha senhora suspirou profundamente. Meu conhecimento não é suficiente. Esta maldição vem de raízes mais profundas que as minhas, mas conheço alguém que talvez possa. No Maranhão há uma casa de culto aos voduns, dirigida por uma sacerdotisa chamada Mãe Adune. Se alguém pode te salvar, é ela. Voduns? Os deuses antigos da África Ocidental, trazidos pelos escravos do antigo reino do Daomé. A religião deles sobreviveu, escondida, misturada, mas ainda poderosa. Mãe Adune é uma das últimas verdadeiras conhecedoras dos mistérios antigos. Marina olhou o relógio. Eram 4 da tarde. Restavam-lhe pouco mais de 60 horas de vida. Vou com você, declarou Conceição,
já pegando uma pequena mala que parecia estar preparada há tempos. Vovó, você não pode. Sua saúde, minha saúde de nada vale se eu perder minha única neta. Além disso, mãe Adune me conhece. Fomos amigas na juventude, antes de eu me mudar para São Paulo. 2 horas depois estavam no aeroporto. Marina conseguira 2 passagens para São Luís no último voo da noite. Durante o trajeto, sentia seu corpo enfraquecer gradualmente. Era sutil, mas perceptível. As mãos tremiam levemente ao segurar o copo de água. A visão embaçava por segundos antes de clarear novamente. O avião decolou sob um céu tempestuoso. Marina observava as luzes de São Paulo diminuírem abaixo, perguntando-se se voltaria a vê-las. Ao seu lado, Conceição murmurava orações em uma língua que Marina não reconhecia, os dedos enrugados acariciando um colar de contas que ela nunca vira a avó usar antes. "O que é isso que está rezando?" perguntou Marina. "Pedindo passagem segura aos ancestrais. Eles nos protegerão no caminho." Marina queria questionar. Queria aplicar sua lógica médica a tudo aquilo, mas estava exausta demais para lutar contra a maré de acontecimentos sobrenaturais que a engolfia. Fechou os olhos e tentou dormir, mas foi assaltada por pesadelos onde sombras com formas de serpentes a estrangulavam lentamente. Acordou com o avião pousando em São Luís. Eram quase 3 da manhã. Conceição já havia arranjado um carro com um motorista local, um homem negro de meia-idade chamado João Pedro, que as cumprimentou com reverência quando soube para onde iam. "A casa de mãe Aduni", disse ele, fazendo o sinal da cruz. "Lugar de poder. A senhora tem certeza?" "Toda certeza do mundo", respondeu Conceição. A viagem levou quase 2 horas por estradas cada vez mais precárias, adentrando o interior do Maranhão. Marina observava a paisagem mudar da cidade para vilas, das vilas para mata densa. O carro balançava nas irregularidades do caminho de terra, e a cada solavanco ela sentia seu corpo protestar, a fraqueza se espalhando como veneno lento. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e vermelho, chegaram a uma clareira onde se erguia uma construção antiga. Era uma casa grande, de arquitetura colonial, mas modificada ao longo dos séculos. Símbolos estavam pintados nas paredes brancas, e do telhado pendiam objetos que tilintavam com o vento. Ossos, conchas, pequenos espelhos. Antes mesmo que descessem do carro, a porta principal se abriu. Uma mulher emergiu e Marina prendeu a respiração. Mãe Adune era imponente, alta, de pele negra como ébano polido, vestida em roupas brancas que flutuavam ao seu redor como névoa. Seus olhos eram profundos e antigos, embora seu rosto não aparentasse mais de 50 anos. Quando sorriu, foi como se o sol nascesse uma segunda vez. "Conceição, minha velha amiga", disse ela, a voz rica e melodiosa. "Os espíritos me avisaram que viria." As 2 mulheres se abraçaram, e Marina percebeu que choravam silenciosamente. Então mãe Adune voltou seu olhar para ela, e a médica sentiu-se completamente exposta, como se cada segredo de sua alma estivesse sendo lido. "Você está marcada para morrer", disse a sacerdotisa sem rodeios. "Posso ver as correntes que aprendem ao mundo dos mortos. São fortes, muito fortes. Pode me ajudar?" Marina mal conseguiu sussurrar. Mãe Adune circulou ao seu redor lentamente, observando-a de todos os ângulos. Passou as mãos sobre Marina sem tocá-la, como se sentisse algo invisível. "A maldição é de origem iorubá, mas foi corrompida, misturada com algo mais escuro. Alguém com grande conhecimento e maior ódio fez isto. Diga-me, criança, você tem inimigos?" Marina pensou em sua vida, nas decisões difíceis que tomara como médica, nas vidas que não conseguira salvar, nas famílias que a culparam, mas nada que justificasse tamanho ódio. "Não que eu saiba. O ódio nem sempre mostra sua face", disse mãe Adune. "Venha, não há tempo a perder. A cerimônia deve começar antes do pôr do sol." Ela as conduziu para dentro da casa. O interior era um labirinto de quartos, cada um dedicado a diferentes divindades. Marina viu altares elaborados, estátuas de madeira com rostos que pareciam observá-la, velas de todas as cores queimando em nichos nas paredes. O ar estava pesado com incenso e algo mais, algo antigo e poderoso que fazia sua pele formigar. Foram levadas a um quarto nos fundos,
onde uma grande bacia de cobre estava cheia de água escura e pétalas de flores que Marina não reconhecia. Mãe Adune começou a adicionar ingredientes, ervas, óleos, algo que parecia ser sangue seco. Tire a roupa e entre na água, ordenou. Marina hesitou apenas um momento antes de obedecer. A água estava morna e tinha uma textura oleosa. Assim que mergulhou, sentiu como se 1000 agulhas penetrassem sua pele. Mas não era dor exatamente. Era como se algo estivesse sendo puxado para fora dela. Mãe Adune começou a cantar em uma língua que Marina nunca ouvira, a voz subindo e descendo em padrões hipnóticos. Outras vozes se juntaram. Marina percebeu que outras pessoas haviam entrado no quarto, todas vestidas de branco, formando um círculo ao redor da bacia. As horas se passaram em um borrão de cânticos, fumaça de incenso e a sensação constante de algo lutando dentro dela. Marina perdeu a noção do tempo. Em alguns momentos, via coisas impossíveis, rostos na água, mãos espectrais tentando agarrá-la, olhos brilhando na fumaça. Quando finalmente a ajudaram a sair da bacia, o sol estava se pondo. Marina mal conseguia ficar de pé. Seu corpo todo tremia e quando olhou para suas mãos, viu que as veias estavam escurecidas, como se sangue negro corresse por elas. A primeira parte está feita, disse Mãe Adune, o rosto coberto de suor. Enfraquecemos a maldição, mas não a quebramos. Para isso precisamos descobrir sua origem. Ela trouxe um prato de barro com uma substância branca e pastosa. Pemba, explicou. Giz sagrado, vai nos mostrar o caminho. Desenhou símbolos complexos no chão com a pemba, criando um círculo elaborado. No centro colocou objetos, uma pena negra, um dente que parecia humano, uma pequena boneca de pano. Sente-se no centro, instruiu. Marina obedeceu, as pernas cruzadas, tentando controlar o tremor que percorria seu corpo. Mãe Adune acendeu velas ao redor do círculo e começou outro cântico, este mais grave, mais ameaçador. A temperatura no quarto pareceu cair drasticamente. De repente, Marina não estava mais no quarto. Estava em outro lugar, outro tempo. Via-se em seu consultório, meses atrás, atendendo uma mulher jovem. Lembrava-se dela vagamente. Luciana, uma paciente com um tumor cerebral inoperável. Marina tivera que dar a notícia terrível de que não havia nada que a medicina pudesse fazer. Mas agora via algo que não percebera na época. O ódio nos olhos do marido de Luciana, Roberto. Via-o saindo do hospital, o rosto uma máscara de fúria contida. Via-o procurando algo, alguém, percorrendo becos escuros de Salvador, até encontrar uma casa antiga onde uma mulher velha de olhos amarelados concordava em ajudá-lo, por um preço. A visão mudou. Marina viu Roberto em um cemitério à meia-noite, desenterrando algo, roubando terra de 7 sepulturas, colhendo ossos de gato preto, misturando tudo com seu próprio sangue enquanto recitava palavras terríveis. Viu-o modelando uma figura de barro com seus cabelos, cabelos que Marina reconheceu como seus, provavelmente roubados de seu consultório. Ela deixou minha mulher morrer, ele sussurrava para a escuridão. Que ela sinta o mesmo desespero. Que ela morra sabendo que não há cura, não há esperança. A visão se desfez e Marina voltou ao quarto, arquejando. Lágrimas corriam por seu rosto. Luciana havia morrido há 3 meses. Ela tentara tudo, consultara especialistas do mundo todo, mas o tumor era agressivo demais. Não havia nada que pudesse ter feito diferente. Agora sabemos, disse Mãe Adune gravemente. A maldição nasceu do luto transformado em ódio. É das mais difíceis de quebrar, pois é alimentada por dor genuína. Então estou condenada? Não necessariamente, mas o caminho será árduo. A maldição criou raízes em sua essência. Para removê-la completamente, precisamos ir à fonte, confrontar o espírito do ódio que a alimenta. Conceição, que observara tudo em silêncio, aproximou-se e segurou a mão da neta. Seja forte, minha filha. Os ancestrais estão conosco. Mãe Adune consultou um calendário lunar na parede. Temos sorte. Hoje é noite de lua minguante, propícia para banir males. Mas precisamos agir agora. Marina, você tem menos de 20 horas. A sacerdotisa conduziu-as para fora da casa, para uma trilha que adentrava a mata. Carregavam tochas, pois a noite havia caído completamente.
Os sons da floresta noturna eram inquietantes, grilos, corujas e outros ruídos que Marina preferia não identificar. Depois de quase 1 hora de caminhada, chegaram a uma clareira onde um baobá imenso crescia. A árvore era antiga, seu tronco tão largo que seriam necessárias 10 pessoas de mãos dadas para abraçá-lo. A árvore sagrada, murmurou Conceição. Dizem que suas raízes tocam o mundo dos mortos. Ao pé da árvore, Mãe Adune começou os preparativos. Desenhou outro círculo com pemba, este muito mais elaborado, incorporando símbolos que pareciam pulsar à luz das tochas. Colocou Marina no centro e começou a dispor oferendas ao redor. Frutas, flores, garrafas de cachaça, charutos. Vamos invocar Exu, explicou. Ele é o senhor das encruzilhadas, o mensageiro entre os mundos. Somente ele pode negociar com os espíritos que mantêm a maldição. Marina queria perguntar se realmente acreditavam nisso, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu as veias negras subindo por seus braços. Seu tempo estava acabando. Mãe Adune começou a bater um tambor, o ritmo hipnótico ecoando pela floresta. Outros membros de sua casa haviam o seguido e agora formavam um círculo maior, cada um com um instrumento. Tambores, chocalhos, agogôs. O som criava uma sinfonia selvagem que parecia despertar algo primordial. A sacerdotisa dançava ao redor do círculo, seu corpo movendo-se de formas que desafiavam sua idade aparente. Cantava em Iorubá, as palavras antigas carregadas de poder. Marina sentia a temperatura cair e subir alternadamente, como se realidades diferentes estivessem se sobrepondo. De repente, o vento parou. Os sons da floresta cessaram. Até os tambores pareceram distantes, abafados. No silêncio sobrenatural, uma figura emergiu das sombras além do círculo de luz. Era um homem, ou algo que tinha a forma de um homem. Vestia roupas que pareciam feitas de noite sólida, e quando sorriu, Marina viu que seus dentes eram de prata. Seus olhos eram 2 brasas vermelhas que queimavam sem consumir. Mãe Adune, disse a figura, a voz como cascalho sendo arrastado. Faz tempo que não me chama. Exu Tranca-Rua, respondeu a sacerdotisa, inclinando-se respeitosamente. Venho pedir sua intervenção. Esta mulher foi amaldiçoada injustamente. O ódio de um homem a condena por algo que não estava em seu poder evitar. Exu aproximou-se do círculo, circulando-o lentamente. Seus olhos vermelhos fixaram-se em Marina, e ela sentiu como se sua alma estivesse sendo pesada e medida. Vejo a maldição, disse ele. É bem feita, alimentada por dor verdadeira. Por que deveria intervir? Porque a justiça foi corrompida, respondeu Mãe Adune. Roberto usou sua dor para punir uma inocente. Marina tentou salvar Luciana. O fracasso não foi por negligência ou má vontade, mas porque algumas coisas estão além do alcance humano. Exu riu, um som que fez os pelos de Marina se arrepiarem. Humanos e sua obsessão com justiça. Muito bem, farei uma proposta. A maldição pode ser transferida de volta para quem a lançou. Roberto sentirá o que desejou para ela. Aceita estes termos, Marina? Marina pensou em Roberto, no ódio em seus olhos, na dor de perder a esposa. Seria ela capaz de condená-lo à mesma morte que ele desejara para ela? Há outra opção? Perguntou com voz fraca. Sempre há opções, respondeu Exu. Posso quebrar a maldição completamente, mas há um preço. Você deve perdoar verdadeiramente Roberto do fundo de sua alma e mais, deve dedicar 1 ano de sua vida a ajudar aqueles que, como Luciana, estão além da ajuda da medicina tradicional. Não através da medicina, mas através do conforto, da presença, da compaixão. Marina fechou os olhos. Perdoar o homem que tentara matá-la? Parecia impossível, mas a alternativa era tornar-se como ele, movida por vingança. Eu aceito a segunda opção, disse finalmente. Tem certeza? Exu aproximou-se mais. O perdão deve ser genuíno. Se houver qualquer resquício de ódio em seu coração, a maldição retornará 3 vezes mais forte. Marina pensou em Luciana, na jovem mulher que lutara tanto para viver. Pensou em Roberto, destruído pela perda. Pensou em sua própria vida, em quantas vezes testemunhara a impotência humana diante da morte. Lentamente, algo dentro dela começou a se dissolver. Não a maldição ainda, mas o nó de orgulho ferido, de indignação,
de raiva por ter sido alvo de tamanho ódio. Eu perdoo, Roberto, disse, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Ele agiu movido pela dor. Não justifico o que fez, mas entendo e perdoo. Exu estudou-a por um longo momento, então acenou com a cabeça. O perdão é verdadeiro. Agora o ritual pode ser completado. Ele estendeu a mão sobre Marina e ela gritou quando sentiu algo sendo arrancado de dentro dela. Era como se ganchos invisíveis que seguravam sua essência estivessem sendo removidos um por um. A dor era excruciante, mas também libertadora. Sombras saíram de seu corpo, formas serpentinas que se contorciam no ar antes de se dissolver em fumaça. As veias negras em seus braços clarearam, voltando ao azul normal. A fraqueza que a consumia começou a recuar como a maré. Está feito, declarou Exu. A maldição está quebrada. Lembre-se de sua promessa, Marina. 1 ano dedicado àqueles que a medicina não pode salvar. Se quebrar este voto, consequências virão. Com isso, ele desapareceu nas sombras, deixando apenas o cheiro de enxofre e mirra no ar. Marina desabou, exausta, mas viva. Conceição correu para abraçá-la, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Mãe Adune sorria, embora também parecesse esgotada pelo ritual. Você foi corajosa, disse a sacerdotisa. Poucos teriam escolhido o perdão sobre a vingança. Ficaram mais 3 dias na casa de Mãe Adune, recuperando-se. Marina fez novos exames em um hospital local. Todos os sinais de deterioração haviam desaparecido. Era como se a sentença de morte nunca tivesse existido. Durante esses dias, aprendeu mais sobre as tradições que a haviam salvado. Mãe Adune explicou-lhe sobre os voduns, os orixás, as forças antigas que ainda caminhavam pelo mundo, invisíveis para a maioria, mas reais para aqueles que sabiam ver. Seu mundo científico e nosso mundo espiritual não são opostos, disse a sacerdotisa em sua última noite. São faces diferentes da mesma realidade. Você, como médica, cura o corpo. Nós curamos o espírito. Ambos são necessários. Marina concordou, sua perspectiva para sempre alterada. Quando voltou a São Paulo, cumpriu sua promessa, reduziu suas horas no hospital e começou a trabalhar como voluntária em um hóspice, cuidando de pacientes terminais. Não como médica tentando curá-los, mas como presença humana oferecendo conforto em seus últimos dias. 6 meses depois, recebeu uma carta. Era de Roberto. Ele escrevia para pedir perdão, contando que após a morte de Luciana, entrara em um espiral de ódio que quase o destruíra. Soubera, através de caminhos que não explicava, que Marina quase morrera por sua causa, e o peso da culpa o levara a buscar redenção. Marina respondeu à carta, reiterando seu perdão e contando sobre seu trabalho no hóspice. Começaram a se corresponder regularmente e 1 ano depois, Roberto também se tornou voluntário, ajudando famílias a lidar com o luto de forma saudável. Conceição viveu mais 5 anos, tempo suficiente para ver Marina se casar e ter uma filha. No leito de morte, a velha senhora segurou a mão da neta e sorriu. Você aprendeu a lição mais importante, sussurrou. Há mais no mundo do que nossos olhos podem ver. Respeite todos os caminhos, pois todos levam à mesma fonte. Marina concordou, beijando a testa da avó. Quando Conceição partiu, foi pacificamente, cercada de amor e com a certeza de que deixara seu legado nas mãos certas. Anos se passaram. Marina tornou-se conhecida não apenas como médica competente, mas como alguém que entendia que curar ia além de prescrever remédios. Manteve contato com Mãe Adune, visitando-a anualmente, aprendendo mais sobre as tradições antigas que a haviam salvado. Em uma dessas visitas, 10 anos após sua quase morte, Marina trouxe sua filha, Luanda. Então, com 8 anos, a menina tinha os mesmos olhos penetrantes da bisavó Conceição e demonstrava uma sensibilidade incomum para o invisível. Ela tem o dom, disse Mãe Adune, observando a criança brincar com as contas sagradas como se fossem velhas amigas. Se quiser, posso ensiná-la. Marina olhou para a filha, pensando no mundo racional em que fora criada e no mundo espiritual que descobrira quase tarde demais. Vou deixar que ela escolha, respondeu, mas quero que conheça ambos os mundos. Naquela noite, enquanto Luanda dormia entre as 2 mulheres,
Marina refletiu sobre sua jornada. A maldição que quase a matara tornara-se uma bênção disfarçada, abrindo-lhe os olhos para dimensões da existência que nunca imaginara. Roberto continuava seu trabalho com famílias enlutadas, transformando sua própria dor em compaixão. Havia se casado novamente com uma mulher que conhecera no grupo de apoio e tinham um filho. Às vezes se encontravam, não como algoz e vítima, mas como duas pessoas que haviam atravessado a escuridão e encontrado luz do outro lado. Marina aprendeu que existiam mais casos como o seu do que imaginava. Pessoas marcadas por maldições, por energias negativas, por forças que a medicina ocidental não reconhecia. Discretamente, começou a encaminhar esses casos para Mãe Adune e outros sacerdotes e sacerdotisas que conhecera ao longo dos anos. Criou uma rede informal de cura que atravessava as fronteiras entre ciência e espiritualidade. Médicos que respeitavam o poder da fé, curandeiros que reconheciam o valor da medicina moderna. Era um trabalho delicado, muitas vezes incompreendido, mas necessário. Em uma conferência médica em Salvador, Marina foi abordada por uma jovem residente que sussurrou: "Doutora, ouvi dizer que a senhora entende de outros tipos de cura." Marina estudou a moça, vendo o desespero mal disfarçado em seus olhos. "Do que precisa?" "Meu irmão, ele está morrendo, mas todos os exames não mostram nada. É como se estivesse desaparecendo." Marina reconheceu os sinais. Deu à jovem o endereço de um pai de santo confiável e seu próprio número de telefone. "Vá hoje mesmo e me ligue se precisar de ajuda." A gratidão nos olhos da residente lembrou Marina de por que continuava esse trabalho, equilibrando-se entre dois mundos que muitos consideravam incompatíveis. Uma noite, 20 anos após sua experiência de quase morte, Marina foi acordada por um sonho vívido. Via Mãe Adune, que havia partido havia 3 anos, sorrindo para ela. "Seu tempo de aprendizado acabou", disse a figura onírica. "Agora é tempo de ensinar." Marina acordou sabendo o que precisava fazer. Com a ajuda de alguns colegas médicos de mente aberta e vários praticantes de religiões afro-brasileiras, fundou um centro de cura integral. Um lugar onde medicina moderna e sabedoria ancestral coexistiam, onde pacientes podiam receber tratamento para corpo e espírito. O centro enfrentou resistência, claro. Havia aqueles que o chamavam de charlatanismo, outros que o acusavam de profanar tradições sagradas. Mas para cada crítico, havia dezenas de pessoas curadas, famílias reunidas, vidas salvas por essa abordagem única. Luanda, agora adulta e médica como a mãe, tornou-se a ponte perfeita entre os dois mundos. Criada com respeito por ambas as tradições, ela navegava entre estetoscópios e búzios com igual destreza. Foi ela quem desenvolveu os protocolos que permitiam a integração segura e respeitosa das duas práticas. Em uma tarde ensolarada, Marina, agora com cabelos grisalhos, sentou-se sob uma mangueira no jardim do centro. Observava pacientes caminhando pelos jardins de ervas medicinais, via uma roda de conversa, onde um psicólogo e uma mãe de santo conduziam juntos uma sessão de terapia, ouvia ao longe os tambores de uma cerimônia de cura. Roberto apareceu, como fazia mensalmente para suas palestras sobre luto e perdão. Acenou para ela, e Marina respondeu com um sorriso. O homem que quase a matara tornara-se um dos mais dedicados voluntários do centro. "Vovó Marina!" A voz infantil a tirou de seus devaneios. Sua neta de 5 anos, filha de Luanda, correu em sua direção, os olhos brilhantes de excitação. "Olha o que aprendi com tia Conceição." A menina, batizada com o nome da atriz-avó, mostrou um pequeno saquinho de ervas que havia preparado. "É para afastar pesadelos." Marina abraçou a criança, sentindo o ciclo se completar. 4 gerações de mulheres, cada uma carregando a sabedoria adiante, adaptando-a aos novos tempos, sem perder a essência. Naquela noite, no 25º aniversário de sua quase morte, Marina reuniu todos os colaboradores do centro para uma celebração. Havia médicos, enfermeiros, pais e mães de santo, rezadeiras, psicólogos, terapeutas holísticos, uma verdadeira confluência de saberes.
Em seu discurso, Marina relembrou sua jornada. Há 25 anos eu tinha certeza de que conhecia os limites do possível. A ciência era meu único guia, a razão minha única bússola. Então, em 3 dias que deveriam ter sido meus últimos, aprendi que o universo é infinitamente mais vasto e misterioso do que qualquer livro de medicina poderia conter. Ela pausou, olhando os rostos atentos ao seu redor. Não abandonei a ciência. Ela continua sendo fundamental, mas aprendi a respeitá-la como uma das muitas formas de conhecimento, não a única. Cada tradição, cada prática, cada fé carrega pedaços de uma verdade maior que nenhum de nós pode compreender sozinho. Este centro, continuou, é prova de que podemos construir pontes onde outros veem apenas abismos. Que um estetoscópio e um colar de contas podem coexistir. Que um antibiótico e uma benzeção não são mutuamente excludentes. Que curar é arte que transcende qualquer dogma. Levantou sua taça de suco de cajá, a bebida favorita de Mãe Adune. Aos que vieram antes de nós e abriram os caminhos, aos que virão depois e levarão este trabalho adiante, e a todos nós, navegadores entre mundos, curadores do visível e do invisível. O brinde foi seguido por música, tambores africanos misturando-se com violões brasileiros, vozes cantando em português, iorubá, e outras línguas que carregavam a sabedoria de continentes e séculos. Marina afastou-se da festividade por um momento, caminhando até o pequeno altar que mantinham no centro em honra aos ancestrais e guias espirituais. Lá estavam fotos de Conceição, de Mãe Adune e de tantos outros que haviam partido. Conseguimos, murmurou ela. Criamos algo novo sem destruir o antigo. Uma brisa suave passou, fazendo as velas do altar tremeluzir, e Marina poderia jurar que ouviu risadas familiares no vento. Sua avó, Mãe Adune, todos aqueles que haviam tornado possível sua sobrevivência e transformação. Voltando à festa, encontrou Luanda em conversa animada com um jovem médico recém-chegado da África, ansioso para compartilhar as práticas de cura de seu povo. Marina sorriu. O trabalho continuaria, expandindo-se, evoluindo, construindo pontes cada vez mais amplas entre os mundos. Sentou-se em um banco, observando a celebração. Roberto aproximou-se e sentou-se ao seu lado em silêncio confortável. Depois de um tempo, ele falou: Sabe, Marina, às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse... Não, ela o interrompeu gentilmente. Não pense no que poderia ter sido. Tudo aconteceu como deveria. Sua dor, minha aprovação, nosso perdão mútuo, tudo levou a isto. Ela gesticulou para o centro, para as pessoas rindo e compartilhando. Quantas vidas salvamos porque passamos por aquela escuridão? Roberto concordou, os olhos marejados. Luciana ficaria orgulhosa. Tenho certeza que está, respondeu Marina. À meia-noite, quando a lua cheia brilhava sobre o centro, Marina subiu ao terraço do edifício principal. Dali podia ver a cidade se estendendo em todas as direções. Milhões de luzes representando milhões de vidas, cada uma carregando suas próprias lutas entre o visível e o invisível. Fechou os olhos e sentiu, realmente sentiu, a presença de todos aqueles que a haviam ajudado. Não era imaginação ou desejo, era real como o vento em seu rosto, sólido como o chão sob seus pés. Obrigada, disse ao universo, por me dar 3 dias para morrer, e em vez disso uma vida inteira para renascer. Uma coruja piou na distância, e Marina sorriu. Na cultura iorubá, Mãe Adune havia ensinado, a coruja era mensageira dos ancestrais. A mensagem era clara, o trabalho continuava, as pontes permaneceriam, e a cura, verdadeira cura de corpo, mente e espírito, fluiria através das gerações como um rio sagrado que jamais seca. Marina desceu as escadas, voltando à celebração. Havia pacientes para atender amanhã, novos voluntários para treinar, mais pontes para construir, mas esta noite ela dançaria. Dançaria pelos 3 dias que quase a mataram e pela vida inteira que ganhara em troca. E em algum lugar entre os mundos, onde o véu entre o físico e o espiritual é mais fino, os ancestrais dançavam com ela. Se gostou da história, curta o vídeo e se inscreva no canal.